Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 25 de junho do ano 1999. O afastamento. Colocaram o número de um homem para que todos lhe obedeçam, mas só naqueles que não estão no livro da vida, pois jamais permitirei vir a distorcer as minhas santas palavras. Em meu poder estão filhos e filhas já consagrados por mim, que irão passar para outra vida, e depois de João Paulo II, estes que serão meus, só meus, não permitirei que sejam assinalados com o número deste que tomará o lugar do meu filho João, pois só ele é que poderá terminar a tarefa que deixei a Pedro. Meu filho Bento, sendo tu enviado na minha frente, assim como foi João, a missão de ambos é quase idêntica. Um que já terminou o seu trabalho e outro que prega o meu retorno através destas escritas. Pelo tempo que resta, não poderás percorrer o mundo, mas estas minhas santas palavras sim. Elas estão entrando em outros países. Ficarás sendo, meu filho, no afastamento de João Paulo II, o luzeiro até a minha vinda, onde se destacará como um ponto de referência aqui neste local. Porque os meus adversários entrarão na minha igreja e lá vão fazer como eles querem, até se completar o tempo das nações pagãs, conforme está escrito: de toda parte do mundo se juntarão com este meu adversário para dominar toda a terra. Dar-se-á tudo isto, mas em curto espaço. Senão os meus escolhidos não terão como sobreviver, porque eles vão trancar tudo o que tiver os seus preços. Só os que tiverem o número desta besta é que terão toda a regalia, menos os que me seguem. Então, filhos amados, não precisam se desesperar. O meu Santo Pai já abreviou estes santos dias para que ninguém venha a desfalecer. Os alimentos que tiverem em suas casas terão sempre multiplicação, o mesmo como fiz com aqueles peixes e com os pães, quando os abençoei e os dei para saciar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. O mesmo acontecerá em toda a face da terra, mas só para os que estiverem no livro da vida, porque estes alimentos não poderão ser tocados na boca destes que se sujeitarão a receber na fronte o número do meu inimigo. Fica então este alerta a todos vocês, filhos amados, com o que virá tão logo. Este é o momento de muita cautela e perseverança. Jesus. Fazer um pequeno comentário sobre essa mensagem. É de 1999 e parece que o profeta recebeu ontem, né? De tão atualizada que ela está. Aqui está falando, eles vão invadir os templos, né? Eles vão atacar os cristãos. E vocês estão vendo aí vídeos, né? Não é mais falar só, não é só a boca falando, não. Estão vendo as imagens, né? Aqui em Curitiba, não foi só para impor a vontade dele. É um ataque mesmo aos cristãos, né? A Igreja Católica. Entrou lá um vereador, acho que é, né? Na hora da Santa Missa, para blasfemar, para irritar, para amedrontar, né? Quem estava lá, os fiéis, e fez lá o papel dele, como eu venho falando sempre, né? Quem é para evangelizar, vai evangelizar, mas quem é para infernizar, vai fazer também o papel. O diabo toma conta deles. Eles estão fazendo o papel que o inimigo quer. Então, para nós, né, essa família Palavra Viva de Deus, que acompanhamos esse profeta, fomos educados através dele, né? Jesus passou todas essas mensagens, todos os ensinamentos que saíam da boca dele, palavras. Nós não podemos temer. Pode acontecer até aqui dentro com a gente também, mas não precisa temer. Muitas pessoas, só um pouquinho, né, do ano passado aí que começou a apertar a situação, já começaram a estocar alimento, a guardar seus dinheiros, né, com medo. E aqui Jesus está falando, não vai adiantar. Depois o arrependimento vai vir.
Tem pessoas que se negam a ajudar o irmão para ter a sua segurança, né? Entre aspas aí, porque não é segurança. Depois não vai servir isso que está guardado. Jesus está falando aqui, eu multiplicarei o que vocês têm na mesa, se vocês confiarem em mim. Não adianta as pessoas dizerem que, eu confio em Deus, eu rezo, está de joelho o tempo todo, mas no primeiro aperto que dá, mostra que não confia. A confiança tem que ser na hora do aperto. Aí que tem que mostrar o quanto confia em Deus, né? Um amigo, quando precisa do outro, vai ver na hora da necessidade. Se é deixado lá para os cantos, que amigo que é esse? Então, tudo a gente aprendeu de uma forma muito simples. E as pessoas parecem que deixam passar assim, no esquecimento, né? A Igreja Católica, conservadora, né, que é agora, nós temos essa incumbência de levar em frente essa evangelização, falar sempre aos nossos irmãos, sem temer, né? Tem políticos aí tentando elaborar leis para criminalizar, né? Quem propagar o evangelho, para quem estiver evangelizando, é crime. Mas aí sempre tem alguém que vai lá e derruba, né? Essas tentativas, né, de novas leis aí. Mas a igreja a gente vê que está sendo atacada, né? Em certos países entraram, quebraram as imagens todas, né? Padres sendo afastados da igreja. Agora eu estava lendo também um padre, porque ele manteve, né, os fiéis dentro da igreja, era aglomeração. Em 2020, está sendo afastado agora. Por que não vão buscar os erros mais graves que existem, né? Foi feita uma CPI para apurar os roubos que houve de governadores e prefeitos, mas não se caçou um governador e um prefeito. Para quem acompanhou, viu isso, né? A CPI foi feita para esse fim, caçar os desvios do dinheiro, né? O escândalo que foi feito aí. E eu ouvi lá da boca de um ministro daquele lado, de um senador, dizer que não, nós não podemos tocar no nome dele, que é ofensa para ele. E o padre tem que ser afastado porque aglomerou lá em 2020. Então é um ataque à igreja, né? A gente vê que a vontade deles é destruir. Esse que está tentando voltar aí para o poder, deixou bem claro que se voltar a lei é ele que faz, né? Casamentos de união do mesmo sexo vai ser obrigatório dentro da igreja. Isso não é para escandalizar? Nem Deus manda mais do que ele lê. Fez igual o Titanic lá, né? Vamos ver qual vai ser o fim dele. Então a gente precisa ter coragem de falar, precisa ter discernimento, né? Nós não somos mais crianças, não. Não é porque está lá escrito, não é porque um de alto escalão fala, que nós vamos baixar a cabeça e aceitar. Se está errado, está errado. Não precisam temer. A justiça ela é falha, mas ainda é justiça, né? Lá no fundo ela vai prevalecer. E pensar assim, não, nós estamos nesse caminho, seguindo aquilo que Deus nos pede, através das mensagens, nós não vamos sofrer nada, também é inocência isso, né? Nós vamos sofrer, nós vamos passar pelo aperto, nós vamos ser testados, né? Vejam vocês, se Jesus chamou o profeta, 1972, olha o que ele permitiu esse profeta passar, quantas doenças ele passou, né? Quantas provações ele passou. Por fim, ainda, o que ele mais falava, o que ele mais temia, ele pegou, né? Que foi essa maldita doença que acaba com o ser humano. Sofreu até os últimos dias por causa disso, porque Deus permitiu, senão ele não sofreria. Então, acho que nós não vamos sofrer, porque estamos nesse caminho, não, para nós vai ser tudo água doce. Não, nós vamos passar pelo aperto, né? Já estamos passando um pouco. Louvado seja Deus, porque Ele está sempre nos livrando, sempre nos poupando de muitas ciladas. A gente não sabe o que está por trás de nós, mas sempre tem alguém tentando nos derrubar. Sempre tem alguém tentando infiltrar algo aqui dentro do santuário que não é válido, que não é aceito. Mas Deus daqui a pouco nos alerta novamente, né? Abre nossos olhos, a gente enxerga onde está o erro, vai lá e afasta. Então é uma luta constante, né? Não vamos esmorecer, não precisa temer, não precisa dizer assim, não, mas dessa vez agora nós não damos mais conta. A união faz a força, nós precisamos. É triste, né? É muito triste, na vinda de Jesus, uma família dessa grande como é, a palavra viva de Deus, como diz aqui, está no mundo inteiro, está em vários países, deixar a igreja no abandono. Estou falando abandono no sentido de lá fora prevalece, e aqui que foi implantado todas essas leis, Jesus mostrando a verdade, as pessoas deixam de lado.
Ah, não, mas lá fora está mais bonitinho, né? Lá na igreja de lá eu posso frequentar, que lá não me cobra nada, eu vou do jeito que eu quero. Esse é o abandono que estão dando ao santuário. Outra vez falando com um padre, ele disse, mas como é que tu me prova que essa igreja de vocês é a correta? Está certo lá e nós estamos errados. Pensando nessa forma, depois que Jesus subiu ao céu, quantos exemplos tivemos, né? Quantos documentos nós temos dos santos, mostrando qual era a vontade de Deus? Basta só pegar os escritos de Santa Teresinha, né? Ela não é doutora da igreja, ver se ela está escrito lá como a igreja é hoje. É totalmente diferente. Então pensar assim, mas isso foi tudo passado. Mas nós temos aqui, ó, a palavra viva de Deus, nos dias de hoje. E aqui Deus também mostra qual é o agrado dele. Não tem nada a ver com o que estão fazendo lá fora. Então nós temos em nossas mãos um manual para seguir. As pessoas não seguem por orgulho, por soberba, por se achar melhor que os outros, porque não querem obedecer a Deus. Se for para obedecer a Deus, está aqui escrito como devemos agir, como devemos andar aí na estrada, como devemos atuar dentro de nossa casa. As pessoas teimam, não adianta, é uma teimosia total. Se está escrito aqui sobre as vestes, meu filho, toque sempre nessa tecla, fale das vestes. Quem obedece? Uma minoria, né? Da palavra viva de Deus estou falando. Não estou falando aí fora do mundo, não. Lá eles não conhecem. Nós temos mais dever para cumprir do que eles lá fora, porque nós sabemos da verdade. E dentro da nossa casa nós agimos mal vestido. Basta esquentar um pouquinho o tempo, é bermuda, é sem camisa. O inferno vai ser muito mais quente, né? Com certeza. E aí Jesus fala, quando eu voltar, em quem eu vou encontrar fé? Não vai adiantar. Dizer assim, mas eu não sabia. Mentiroso, tu sabias? Ou você não quis saber, não quis buscar a verdade. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.